Jesus, o Mestre do amor e da paz, permaneça sempre em nossos corações, para que possamos nos desligarmos de todas as nossas preocupações do mundo lá fora. Trouxemos uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila, na psicografia de Clayton Levi. Com Deus. Com Deus. Em todo o universo espalha a bondade divina, que jamais abandona seus filhos. Se o homem cultiva a ignorância, Deus reflete sabedoria. Se o homem vitaliza o ódio, Deus oferece o amor. Se o homem estabelece conflitos, Deus convida a paz. Em todos os lances da vida, coloca-te sob o amparo divino, cultivando a prece e agindo no bem. É possível que, em meio à marcha evolutiva, enfrentes obstáculos e dificuldades. Com Deus, porém, alcançarás o porto de paz, concretizando a tua vitória espiritual. E com esta mensagem, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto para orarmos. Senhor, Pai de bondade infinita, nesta casa em que nos reunimos em Teu nome, permite que os espíritos que nos assistam possam se aproximar de nós, que eles nos transmitam suas vibrações de coragem, de força e de esperança. Que nesta reunião todos os presentes e mais aqueles que se recomendem a esta tarefa recebam da Tua misericórdia infinita todas as bênçãos que nos possam ser distribuídas. Envolve-nos na Tua paz, agora e sempre. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso irmão maior, e dos benfeitores espirituais responsáveis por esta tarefa, demos início à exposição pública doutrinária. Prezados irmãos e amigos, o tema proposto para o estudo na noite de hoje tem por título Da Semente ao Fruto. E nós colhemos informações no livro Pão Nosso e Caminho da Luz, Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15 e outros. No livro Pão Nosso, a mensagem à semente começa com um texto assinalado por Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, versículo 15. E diz assim: E quando semeias, não semeias o grão que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. A semente exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, os requisitos de trabalho, os lugares próprios e os tempos adequados. O que isso quer dizer? Que uma semente, no desenvolver dela, ela dá exemplo de todos os passos necessários ao seu desenvolvimento. Ela precisa o ponto de partida, a vontade de começar. Ela precisa do trabalho, daquelas pessoas que se dedicam, ou daquela semente
que vai ser lançada na terra precisa o trabalho dela. E os lugares próprios, tem que ser um lugar próprio, apropriado para receber uma semente. E ainda o tempo adequado para produzir frutos. Nos serviços da natureza, a semente então se reveste do papel de sacerdotisa do Criador e da vida. O que isso quer dizer? Por que a semente é sacerdotisa? Porque na realidade a semente cria, ela é criadora de alguma coisa. Lançamos uma semente e ela pode se transformar numa enorme árvore ou num simples vegetal que serve para a nossa alimentação. Então ela sacerdotisa porque ela é criadora junto em nome de Deus. Ela é gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transforma as criaturas. Silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos. Sabemos que sementes não são necessariamente só de vegetais. As sementes podem ser palavras, podem ser ensinamentos, podem ser atitudes, e que mesmo o nosso espírito, que é a nossa centelha espiritual, é semeadura de Deus. Nós somos semeadura de Deus, nosso espírito é semeadura de Deus. Jesus, quando ensinava, ele aproveitava todas as coisas da natureza para dar exemplo, porque assim, tanto as pessoas sábias quanto as pessoas menos evoluídas, elas iam aproveitar. Então, ele aproveitava todas as parábolas, ele contava através de parábolas, como se fossem histórias, mas usando as coisas da natureza. E a parábola do semeador é um dos mais belos exemplos de sementes dadas através da palavra de Jesus. Diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram os pássaros e a comeram. A outra parte caiu entre pedregulhos, e tinha pouca terra, e a semente secou e morreu. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e abafaram a produção da semente. E a outra caiu em terra boa e deu bons frutos. A terra que reveste as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. E se ela não atua de igual maneira em todas as pessoas, é justamente em função da desigualdade dos espíritos encarnados na Terra. Cada espírito está num nível, está num grau evolutivo, cada espírito tem um conhecimento. Nós somos espíritos, sementes únicas, criadas pelo Divino. O Espiritismo é a doutrina que melhor nos faz compreender todas essas coisas, né? Todos esses ensinamentos, é o que melhor explica esses ensinamentos, realçando a sobrevivência dos espíritos através das reencarnações. Porque as reencarnações nos modificam, nos aperfeiçoam, nos corrigem. Nessa parábola, de acordo com a doutrina, estão simbolizados os que apenas se interessam pelos fenômenos. São aquelas pessoas cujas mentes ainda estão voltadas apenas para os interesses materiais. Então são pessoas, são terra, no caso da semente, que apenas se interessam pelas coisas da matéria. Tem ainda os que acham que os conselhos só servem para os outros, nunca é para si mesmo. E finalmente são aqueles que aproveitam e dão sementes. As sementes dão frutos de 30%, 60% e 100%. Essa parábola nos convida ainda à autoanálise, para descobrirmos se somos beira do caminho, espinheiro, pedregulho ou terra boa. Na realidade, todos nós
podemos ser semeadores, pois Jesus nos autorizou a fazê-lo, quando disse, e está registrado em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os frutos, companheiros, são as inúmeras realizações que alcançamos dessa semeadura na nossa Casa Espírita, o Amor e Caridade, e no Núcleo Nova Esperança, que está completando 37 anos. O Núcleo Nova Esperança começou como resultado de um sonho acordado. Depois que ficamos conhecendo, através de uma palestra de Edivaldo Pereira Franco, ficamos conhecendo o trabalho de Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Esse trabalho, essa conferência de Edivaldo, mexeu muito com os nossos corações. Então, um grupo da casa, sintonizados com a espiritualidade, sugeriram para a direção da casa esse sonho de trabalho, que seria a distribuição de uma sopa para os carentes e, ao mesmo tempo, a evangelização através da contação de histórias. Os objetivos do trabalho seria, então, exercer a caridade material e espiritual, divulgar a doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus, cumprindo aquela designação de Jesus de ide e pregai, e ainda fora da caridade numa salvação de Kardec. Esse sonho foi uma semente que deu frutos em abundância, porque, de acordo com a carta de Paulo aos Coríntios, nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus, somos edifício de Deus. Saber começar constitui um serviço muito importante. Vejam, companheiros, qualquer tarefa, qualquer semeadura precisa ter um começo. E saber começar, como diz ali no livro Pão Nosso, constitui um serviço muito importante. Porque no esforço redentor é indispensável que não se percam pequeninas sugestões que às vezes surgem num gesto, numa palavra, numa frase, numa palestra. São sementes gloriosas para edificações imortais, imprescindíveis, pois nunca desprezá-las. O que esse texto quer nos dizer, companheiro? Que temos que estar sintonizados com a espiritualidade, que temos que fazer silêncio dentro de nós para podermos ouvir as sugestões da espiritualidade a respeito das tarefas. Graças a Deus, essa tarefa é uma tarefa que, como nós dissemos, produziu 100%, porque depois de um começo muito simples, se transformou numa grande casa que continua dando testemunho da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Semeemos então através de palavras, atitudes e atos. Todos são convidados, porque Jesus convidou a todos quando nos mandou ir e pregar. Vamos pedir a Jesus que continue sempre conosco, nos auxiliando para que o nosso trabalho cresça cada vez mais e mais. Que tenhamos sempre muita confiança e que possamos sempre pedir a Ele, dizendo: Senhor, ensina-nos a trabalhar pela construção da nossa reforma íntima, através do trabalho no bem. Que haja fraternidade entre nossos corações, para que possamos amar a todos como irmãos. Que mantenhamos a nossa fé e atenção firmes nos ensinos à luz da doutrina espírita. Que possamos ser o sal que tempera, a luz que ilumina, não só na casa espírita, mas em toda a nossa vida lá fora. E que possamos merecer sempre a Tua proteção. Fique conosco, Jesus, e ajuda-nos a continuar na nossa tarefa. Que assim seja. Senhor Jesus,
pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino do amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina. Bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, por tudo, seja o que for, o nosso agradecimento. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Que assim seja.